Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a nossa videoaula. E hoje o nosso conteúdo será sobre Present Perfect. Eu vou apresentar primeiro para vocês o conteúdo e no final eu vou deixar alguns exercícios, ok? Então, o Present Perfect é formado pelo Simple Present, do verbo to have, pode ser have ou has, dependendo do sujeito, né? Mais o particípio do verbo principal. E aqui vale lembrar que o particípio dos verbos em inglês é formado, no caso dos verbos regulares, com ed no final. Ou ied também, que vocês já viram no Simple Past. Mas os verbos irregulares, eles têm uma particularidade, que vocês têm que realmente pesquisar, estudar, não tem como saber através de uma regra. Não tem regra para o verbo irregular, tá? Somente para o regular. Ao estudar o Present Perfect, percebe-se que este tempo verbal indica uma relação entre o tempo passado e o presente. Mais detalhadamente, o Present Perfect será utilizado para descrever ações que ocorreram no passado, mas ainda têm uma relação com o presente, né? Ainda afetam o presente. Aconteceram num tempo indeterminado, mas que ainda contribui com o presente, ainda tem uma relação, ainda afeta de alguma forma. Utiliza-se o Present Perfect para descrever ações que iniciaram no passado e se estendem até o presente. Então, tem várias formas aqui, vários exemplos que eu vou passar aqui para vocês. I have studied at school since 7 o'clock. Eu tenho estudado na escola desde as 7 horas. Então, aqui eu tenho que entender bem o contexto. Eu tenho estudado na escola desde as 7 horas até o presente momento. Então, é algo que iniciou no passado próximo nesse caso, mas que ainda tem relação com o meu presente. No segundo exemplo, they have learned about music since last year. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado. Aqui é a mesma coisa. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado, o que me leva a crer que até agora, até o momento. Utiliza-se o Present Perfect para descrever ações que vêm ocorrendo recentemente. Então, aqui é um outro caso. They have been sad recently. Eles têm estado tristes recentemente. We have run every day in the park. Nós temos corrido todos os dias no parque. São ações recentes. Neste outro exemplo, utiliza-se o Present Perfect para descrever ações que acabaram de acontecer. Neste caso, nós utilizamos just, tá? Ele fica sempre entre o verbo have ou has, né? Dependendo da pessoa com que está na frase, e entre o verbo no particípio, no passado particípio. Então, fica assim, we have just finished our work. Nós acabamos de terminar nosso trabalho. She has just read the magazine. Repetindo, she has just read the magazine. Ela acabou de ler a revista. Aí, quando eu quero utilizar uma frase para falar que acabei de fazer alguma coisa, eu vou utilizar o just entre have, o verbo have, né? E o verbo no particípio, ok? Utiliza-se o present perfect para descrever ações que ocorreram em um momento indefinido do passado. Então, nós podemos utilizar ele também no momento definido, mas no momento indefinido também. Nos exemplos, you have played video game for a long time. Você tem jogado videogame por um longo tempo. Mas aqui eu não tenho a informação de qual tempo foi esse, quando que foi iniciado esse jogo de videogame, né? Aqui no segundo exemplo, I have cooked for you. Eu tenho cozinhado para vocês, mas também não explica ali, não tem a informação de qual é o tempo, quando que eu comecei a cozinhar para vocês. Formação das frases na negativa e na interrogativa. Então, anteriormente aqui nós vimos as frases na afirmativa e agora nós vamos ver a estrutura das frases na negativa e na interrogativa. O negativo do present perfect é formado pelo acréscimo do not, a frase.
Nós temos as formas contraídas, né? A forma contraída, no caso, que é haven't e hasn't, dependendo da pessoa, né? Do sujeito. E fica assim: he has not or he hasn't traveled to São Paulo. Ele não tem viajado para São Paulo. I have not or I haven't bought ice cream. Eu não tenho comprado sorvete. Tá? Então, o que muda nessa frase é só o acréscimo do not, depois do verbo auxiliar has ou have. Tá? A única coisa. Na frase interrogativa, a estrutura é formada pelo verbo have ou has no início da frase. Igual a todas as outras frases que nós temos na língua inglesa, que o verbo auxiliar é sempre no primeiro ali da frase. Então fica, have they seen this film many times? Eles têm visto esse filme muitas vezes? E aqui na frase com has, né, na terceira pessoa do singular, has she danced every day? Ela tem dançado todos os dias? Desse modo, o present perfect é um tempo verbal utilizado para descrever ações que ainda não terminaram ou ações passadas que finalizaram em um tempo indefinido do passado. Tá? Para concluir este assunto, que na teoria parece um pouco complicado, mas na prática ele é bem simples. Eu vou deixar para vocês aqui algumas atividades que vocês podem copiar no caderno de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim através do dispositivo ON, ok? Vou explicar aqui para vocês. Então, a número 1, supply the present perfect tense of the verbs given. Essa aqui vocês têm já um exemplo, tá? Nessa primeira frase. I have already written the book. Aqui nós temos a estrutura. Nós vamos trabalhar aqui com a estrutura. Sujeito, verbo have. Aqui eu tenho um advérbio no meio, né? Sempre que tiver um advérbio, vocês vão utilizar ele no meio do verbo have, né? No caso, entre o verbo have e o verbo no particípio. No caso aqui é o written. O verbo, a dica do verbo está entre parênteses de cada frase. Então, vamos lá. Letra A. He. Aí vocês vão analisar como que vai ficar esta estrutura. Here for 3 months. E o verbo principal aqui é work. Na letra B, they, to Australia many times. E o verbo principal é go. E aqui na letra C, é uma pergunta, né? Uma interrogativa. Por isso que tem 2 espaços. Aí, se vocês não lembrarem, vocês podem retornar na explicação das frases na interrogativa. E o ever, to Paris. E o verbo principal é o be. Letter D, my family, me recently. E o verbo visit. E a última, my parents, yet. Aqui eu tenho uma negativa, not arrived. Aí vocês vão analisar cada frase e se vocês tiverem alguma dúvida na estrutura, voltem o slide, ali voltem o vídeo. E se vocês ainda continuarem com dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim, ok? Número 2. Make sentences in the present perfect with the words below. Neste exercício, vocês vão reescrever as frases, colocando elas na estrutura do present perfect. Aqui nós temos palavras soltas, ou expressões soltas, né? They studied English. Então, como que eu vou fazer essa frase aqui no present perfect? Por exemplo, eu tenho o sujeito. Qual que é a outra parte do present perfect? É o verbo have ou has, dependendo do sujeito. Aí eu tenho o verbo principal no past participle. E o complemento, que é o restante da frase. Então, essa letra A vai ficar They have studied English. Ok? They have studied English. Aí vocês vão tentar fazer as outras, ok? He eat French fries. Letter C. Their family go to Italy. Letter D. I read that book. Lembrando que esse verbo read
no presente a pronúncia é read e no passado é read, mas a escrita é a mesma. Na letter E, they live here for 5 weeks. Tá? Então, vocês podem copiar essas atividades no caderno e na volta às aulas eu corrijo, ok? E se tiverem dúvidas, por favor, mandem mensagens. Pessoal, desejo a vocês bons estudos, que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Bye, bye!